Esta é mais uma reunião descentralizada, desta vez uma reunião na União de Freguesias de Moledo e Crestelo. Uma reunião descentralizada que eu já perdi a conta, mas deve ser a sexta ou a sexta talvez, reunião descentralizada que fazemos. Antes de começarmos, e como sempre fazemos, eu gostava de dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta. Quero agradecer a presença de todo o Executivo camarário e, naturalmente, congratular-me pela iniciativa de fazerem essas reuniões descentralizadas que vão, por certo disso, trazer uma proximidade entre quem decide e as nossas gentes, dando-nos no momento com esta iniciativa de expressarem os seus problemas, as suas preocupações, mas também levantarem ou apresentarem questões e ou soluções que muitas vezes nos passam desapercebidas. Se bem se recordam, o batismo deste Executivo foram as intempéries que se fizeram sentir nas noites do dia 22 e 24 de outubro de 2013, que conduziram à destruição de pavimentos em várias artérias da freguesia, à destruição de muros de suporte, à destruição de algumas linhas de água e consequente arrastamento de pedras, terras e entulhos para os arruamentos e propriedades de particulares, chegando inclusive ao ponto de se tornarem temporariamente intransitáveis e inacessíveis. Sobre esta situação, não poderia deixar de salientar e agradecer a disponibilidade do Executivo, facultando-nos com prontidão os serviços do município que, logo após terem tomado conhecimento da situação, deslocaram para as zonas afetadas homens e equipamentos necessários a fim de auxiliarem e comatarem os danos dentro do que lhes foi possível. Também nós, membros do Executivo e funcionários da Junta, pese embora sermos poucos e com parcos recursos, colocámos-nos, como não podia deixar de ser, ao serviço e ao lado das nossas gentes, com o propósito de, em conjunto, minimizarmos os prejuízos causados, nomeadamente nas casas dos particulares. Seguiram-se pouco depois duas intempéries marítimas que causaram avultados estragos, nomeadamente no Pardão, sendo que, numa primeira fase, os mesmos foram prontamente reparados pelo pessoal do município. Da segunda vez, o mar não deu tréguas, fez-nos à sua força e aí sim, os estragos causados foram importantes, derrubando mais de metade do mureto do Pardão e roubando-nos o areal fronteiro do mesmo, o que correspondia a dizer que Moledo ficou sem praia. A preocupação era geral e o desânimo era total. Também aqui o Executivo Cameense esteve à altura, desdobrando-se em esforços, apelando e alertando ao Governo Central para uma situação que, a não ser resolvida atempadamente, iria acarretar uma perda enorme para o turismo, mas sobretudo para o equilíbrio da economia local que se faz, como todos sabem, nesta época do ano. Hoje, fruto do adorado trabalho desenvolvido pelo município junto de inúmeras entidades e também junto da comunicação social, estou em condições de afirmar que voltamos a ter praia e que a nossa freguesia de Moledo e Crestelo volta a sorrir de novo. Continuamos a ter a bandeira azul e o galardão da bandeira dourada atribuído pela Corretos. A todos vós, o nosso muito obrigado. É mais uma situação preocupante para este Executivo e que poderá trazer consequências nefastas, atendendo à eventual perigosidade de desmoronamento. Trata-se de uma barreira existente no início da Rua do Estado, lado norte nascente, da qual deveria ser feita uma cuidada avaliação técnica de modo à sua posterior consolidação. Número 3, obras prioritárias. Neste capítulo existem algumas obras e projetos adiados que consideramos também serem uma prioridade e que deverão ser levados a efeito no decurso do mandato, naturalmente em colaboração com o município e com os funcionários, de forma a minorar custos. Número 1, reparação de passeios que se encontram danificados. Número 2, reparação de alguns pavimentos em paralela ou calçada que se encontram em péssimo estado, quer na zona baixa, quer na zona alta. Número 3, reparação, regularização e construção de valetas e aquedutos, bem como construção de pequenos troços de rede, de maneira a permitirem que a condução das águas pluviais não destrua pavimentos, não entre nas propriedades de particulares e, em alguns casos até, condiciona o livre acesso a prédios urbanos e rústicos. Número 4, construção de caixas de visita /limpeza e travessias de águas pluviais em arruamentos, por forma a conduzir as mesmas para os cursos normais. Número 5, reparação e consolidação dos tanques e fontanários públicos. Número 6, consolidação de alguns muros de suporte da responsabilidade desta autarquia que estão em risco de ruir, caso não sejam intervencionados.
Número 7. Pugnar junto à Autoridade Florestal Nacional para que se procedam ao corte/limpeza e reflorestação nas áreas da sua jurisdição, entrada norte de Moledo e zona nascente da antiga Nacional 13, parte de Manedas de Castelo, bem como da Mata Nacional de Comarido, que se encontra num total abandono e que, a continuar desta forma, poderá causar uma desagradável surpresa caso algum incauto ou até propositadamente lhe chegue em fogo. Número 8. Pequenas reparações dos nossos imóveis que nos últimos anos não sofreram qualquer intervenção, de maneira a voltar a dar-lhes a dignidade que sempre tiveram, refiro-me nomeadamente aos edifícios sede e ao Centro Cultural, estes já com inúmeras infiltrações de água que estão a danificar seriamente aquela infraestrutura. Número 9. Empenhar-se junto dos responsáveis da EDP para que a iluminação pública chegue a todos os lugares habitados e outras da freguesia, situação que infelizmente ainda existe. Manutenção do parque infantil existente nascente do Rio João, do parque infantil existente junto do Centro Cultural e do parque infantil existente junto da sede de freguesia de Restelo. Endividar esforços em parceria com todas as instituições para que se combata a pobreza e exclusão social, criando-se, se necessário, um fundo de maneio para acudir a situações mais pertinentes, não esquecendo a existência daqueles que, por vergonha, já se encontram a passar mal. Plano Diretor Municipal. No que se refere ao Plano Diretor Municipal, e porque sabemos que este Executivo irá para adiante a tão desejada revisão do mesmo, quero deixar aqui um alerta à navegação. Nós, em Moledo e Castelo, iremos estar atentos e tudo faremos para que o índice de construção seja o mais adequado, de maneira a que seja travada a má edificação, a edificação maciça, que infelizmente já prolifera, que está a descaracterizar, que está a dar cabo da beleza e, o mais grave de tudo, que está a afastar com estas más práticas aqueles que, não sendo de cá, transportam Moledo e Castelo no coração. Obrigado, Sr. Presidente da Junta. Ele referiu-se à limpeza das linhas de água, que eu concordo plenamente, e penso que o Executivo da Câmara deve ter em atenção esta situação para evitar males maiores. Não é? Mas, para mim, existe uma situação que é crítica e, perante a lei, os proprietários não cumprem o que está estabelecido na lei. E não cumprem de que maneira? Atirando para as linhas de água produtos de limpeza dos seus terrenos. E, por isso, os reis, a Câmara pode limpá-los este ano, mas passado 2 meses, se o proprietário continuar a deitar o lixo para a linha de água, está suja. Não adianta limpar. Isso é o erário público que terá que suportar essas limpezas. Isso custa-nos a todos, porque somos nós todos que pagamos impostos para essa limpeza. Penso que era uma medida que deviam tomar para chamar a atenção, sensibilizar os proprietários de que as linhas de água têm que estar limpas. Os proprietários limpam os quintais e levam o lixo para os contentores domésticos. Quando não cabe nos contentores domésticos, põe-no lá fora. Alguém tem que limpar. Somos todos que temos que pagar essa limpeza. Mas às vezes não é só limpeza exatamente de quintais pequenos. São doleiras. Pessoas que produzem, inclusive, couves, arrancam os trepos das couves e vão levá-los ao contentor. Construtores, pequenos construtores que fazem obras, eu já vi, já presenciei, inclusive encontrei um senhor a deitar sacos de cimento para um contentor, sacos de cimento que estavam deteriorados, e eu pedi, sinceramente, se achava que aquilo era um bom comportamento que estava a ter. E ele reconheceu e pegou nos sacos de cimento que já estavam no contentor, voltou a pô-los na carrinha e levou-os não sei para onde. Eu estou em Moledo há 38 anos. E a pavimentação que tem as ruas da parte alta de Moledo são aquelas que tinham há 38 anos. Não foi feito melhoramento nenhum nestes 38 anos. Penso que merecia uma situação. Eu não digo que se faça tudo no mesmo dia, mas que haja um plano previsto. Este ano vamos melhorar esta rua, para o ano vamos melhorar aquela. Ao longo dos anos, se for melhorando, as coisas vão aparecendo sem grandes custos. Em tempos existiu um projeto de saneamento ao longo da Ribeira das Preces, foi pena não se tivesse concretizado. Não só com o traçado do regulamento, do saneamento, mas também com o traçado de um regulamento. Penso que a freguesia teria ganho um acesso à parte alta da freguesia e hoje a parte alta da freguesia estaria muito mais desenvolvida do que está.
Quanto à parte mais central de Moledo, deveria também ser avaliado o estado dos elementos arbóreos que estão lá, que todos os anos são abordados com podas excessivas, e que, de facto, elas são necessárias, portanto, as árvores são necessárias, mas careciam de um melhor tratamento. Relativamente àquela área atrás do Café Bojos, tem parque infantil, essa área também pode ser intervencionada de maneira a se aproveitar aquela zona da rotunda para tentar beneficiar essa zona tão nobre para muitas famílias. Moledo carece também de um acesso rodoviário, uma passagem desnivelada, preferencialmente, junto ao morado edificado mais a sul, junto ao mar, de forma a se garantir um acesso franco a uma área que se tem alargado urbanisticamente e cujo sistema rodoviário não acompanhou efetivamente esse crescimento. E que muito também tem desvirtuado a imagem desta nova freguesia. A própria iluminação pública, em termos gerais, também apresenta luminárias e postes já obsoletos. Quanto ao nível dos transportes coletivos, Moledo carece de abrigos, tem alguns, mas não na totalidade. Permitiria, nomeadamente, demarcar as paragens e dotar o espaço de melhor conforto para quem espera pelas carreiras. E pronto, e de facto, longe de ser tão exaustiva como já o Sr. Presidente da Junta foi, há uma nota que queria deixar, que é relativamente à parte daqui desta zona junto aos antigos postos CPT, até lá em baixo, ao mar, que fosse de facto revisto o trânsito rodoviário, porque no verão é um caos. E Moledo tem duas realidades, a parte serena do inverno, no outono, e a altura da linear, que de facto é muito complicado. Eu ia pedir ao Sr. Vereador e Vice-Presidente Guilherme Lagido para responder a algumas matérias. Eu, sobre outras, também direi alguma coisa. Algumas das questões que aqui foram colocadas são questões muito queridas. Estes problemas, no momento, enfim, de intempéries, de mau tempo, o caso das linhas de água, o caso das limpezas das linhas de água e essas coisas, toda a gente reconhece que de facto é uma coisa importantíssima e passa essa época e esquecemos muito rapidamente do problema e, portanto, o problema deixa de existir. E, portanto, agradeço que chame a atenção para isso, porque é um tema que requer uma reflexão grande, mas é um tema também que tem um bocado a ver com a forma como nós ocupamos o espaço agora. Este problema aqui há uns anos atrás não se colocava. Não se colocava porque os proprietários das várias parcelas que ladeavam as linhas de água, no seu próprio interesse, também colaboravam, portanto, na limpeza da própria linha de água e, portanto, era impensável alguém mandar para uma linha de água ou para um rio foreiro os sobrantes da sua parcela, porque precisava daquilo para os fins, não é? Todos nós sabemos. Hoje a ocupação de território é uma ocupação, genericamente falando, não é? Portanto, é uma ocupação um bocado de costas voltadas para o território. Portanto, o território, eu falo de mim próprio, quer dizer, algumas parcelas de terreno que nós temos constituem um peso e, portanto, as pessoas veem isto de outra maneira. E a reflexão que temos que fazer é assim: isto é tarefa do município, que no fundo gere recursos de todo o Conselho, ou vale a pena alertar as pessoas para que elas colaborem nesta tarefa de ter as linhas de água num bom estado de circulação da água? Eu, apesar de tudo, continuo a pensar, apesar de tudo aquilo que eu disse, continuo a pensar que há que fazer aqui uma parceria, digamos assim, entre o município e os munícipes, no sentido de tentarmos evitar que as linhas de água estejam, nós sabemos, e aqui concretamente nestas freguesias, no tal batismo que falava há pouco o Sr. Presidente da Junta, encontramos situações completamente aberrantes. Frequentemente, e não é só aqui na União de Freguesias de Moledo e Cristelo, mas frequentemente os contentores
são destinados à recolha de resíduos urbanos, repito, resíduos urbanos, são utilizados para a recolha de resíduos agrícolas e resíduos de jardins. O exemplo que falaram, que eu conheço por canudos, vocês chamam de trepo, não é? É frequente ver os contentores cheios disso. Sabem o que é que isso significa? Isso significa que estamos a mandar para um aterro material que é biodegradável, que é facilmente digerível no nosso jardim ou, enfim, na nossa parcela de terreno. Aquilo basicamente é água, né? Na sua composição basicamente é água, e aquilo é pesado à entrada da unidade de recolha. Portanto, estamos todos os municípios a pagar água que vai ali embrulhada, enfim, em matéria verde, que podia facilmente ser reciclável, e estamos a pagar isso como resíduos urbanos.